Muito boa noite a você, a sua família, seja bem-vindo aqui na TVM com o programa semanal Espiritismo para Todos, toda terça-feira, 18h45, após o jornal TVM. Para nós é uma satisfação muito grande poder apresentar aqui e trazer os nossos convidados. E hoje nós temos uma amiga da capital de São Paulo, Mara Sucena. A Mara Sucena vai falar sobre o Evangelho no Lar. Você sabe o que é o Evangelho no Lar? Como é que se faz para realizar uma reunião dessa, que traga o Cristo para dentro de casa, para conviver conosco, estudar as suas lições? Esta abordagem vai trazer um roteiro de como fazer uma reunião do Evangelho no Lar com a própria família. E melhor, apresentar os benefícios desta prática familiar que muito vai beneficiar o ambiente de sua casa. Vamos conhecer a Mara. Ouça com atenção. Olá, boa noite aos nossos telespectadores do programa Espiritismo para Todos. Muita paz e muita saúde. A nossa proposta é falar um pouquinho hoje sobre o Evangelho no Lar. E para isso nós vamos usar algumas imagens. Vamos aqui compartilhar com vocês. Vemos na primeira imagem uma família reunida, realizando esse evangelho. Diz-nos Joana de Ângeles que pelo menos uma vez por semana nós devemos reunir a nossa família para lembrar os ensinamentos de Jesus, estabelecendo assim uma rota de amor e de sabedoria na nossa caminhada. Vamos ver, então, um roteiro para realizar esse evangelho no lar. Primeiro, fazer uma prece curta, rápida, de preferência de coração. Depois, leitura de uma página edificante. Em seguida, comentários. Isso tudo em voz alta, né? E as vibrações em seguida. O que é vibração? É fazer uma doação de boas energias, de saúde para as pessoas que estão necessitadas. Pode ser familiares, pode ser conhecidos, pode ser vizinhos, enfim, aquele que estiver precisando. A gente põe os nomes, né, para fazer essas vibrações. E, finalmente, fazemos uma prece para encerrar. Se quisermos colocar uma água para fluidificar, ou numa jarra, ou nos copinhos distribuídos, porque os espíritos que trabalham ali junto vão deixar elementos naquela água de revigoração, para a gente se sentir melhor, vale a pena. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, no item 9, nós vamos encontrar Kardec contando um pouquinho sobre a ação da prece, para compreender a ação da prece. Diz ele que nós estamos todos mergulhados no fluido universal, e esse fluido é impulsionado pela nossa vontade, e que é o veículo do nosso pensamento, assim como o ar é o veículo do som, só que a diferença é que o ar está restrito ao ambiente do nosso planeta, e, no caso, o fluido universal não tem restrição nenhuma, é no universo, o pensamento vai longe. O que acaba acontecendo é que estabelece-se uma corrente fluídica entre os encarnados e os desencarnados, transmitindo o pensamento. As nossas preces são sempre ouvidas. Veja bem, não estou dizendo que elas são sempre atendidas, elas são ouvidas. Na verdade, elas também são sempre atendidas, só que não com aquilo que eu peço ou que eu quero, e sim com aquilo que eu preciso. E, finalmente, ele nos fala que, através da prece, a gente atrai o concurso dos bons espíritos. Ora, o que mais a gente quer é que esses bons espíritos estejam entre nós. E nós vamos ver isso numa reunião
que está acontecendo na casa de Isabel. E quem nos conta dessa reunião é André Luiz, neste livro Os Mensageiros, que é da psicografia do nosso querido Chico Xavier, e ele chega, a família está reunida, a Isabel e os 5 filhos, 4 meninas e um menino, e o marido da Isabel, que já está desencarnado há mais de 2 anos, também está lá atrás, é aquele senhor de cabelinho mais avermelhado. E estamos vendo também um espírito amigo, é um espírito de muita condição, que faz o controle ali, ele coordena o evangelho no lar. Eles aproveitam, os espíritos, para levarem espíritos necessitados para receberem ajuda, através da leitura, do comentário e depois através das vibrações. Eles recebem passes, e isso, claro, que os deixa mais revigorados. Bezerra de Menezes nos fala também sobre o Evangelho, dizendo que trazer as claridades da Boa Nova, isto é, do Evangelho de Jesus, ao templo da família, é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. A gente vai perguntar, onde eu faço o Evangelho? Qual o melhor lugar? Lá no início, a nossa imagem era de uma família em torno de uma mesa, mas precisa ser assim? Não. Pode ser, por exemplo, sentados no sofá, mas também pode ser, e isso a gente vai ver nesta obra, Entre a Terra e o Céu, também de André Luiz, que ele vai nos contar de uma situação que envolve um evangelho no lar que está acontecendo no quarto de uma criança que está doente, e a mãe está ali do lado, os irmãozinhos também, e um enfermeiro que estava ali presente, e foi convidado a participar do evangelho. Embora ele não fosse espírita, ele aceita, e aí a Antonina, que é a mãe da pequenina, dá o livro para ele abrir ao acaso. Acaso? Mas hein? Olha só o ministro Clarencio ali do lado dele. Não tem acaso. Ele vai abrir o Evangelho numa página adequada àquela necessidade que ele está, naquele momento, passando e sentindo. Mas, para saber do assunto, só lendo a obra. Neste livro, Obreiros da Vida Eterna, também nós vamos encontrar uma situação que nos mostra como o Evangelho no lar é eficaz. Vejam vocês, nós vamos visitar a casa de Fábio, que é um dos 5 candidatos à desencarnação. Já está com tudo kit, já desempenhou todas as tarefas que estava prevista para a encarnação e agora vai desencarnar. A família dele faz o Evangelho no lar semanalmente, então tem esse hábito. E com isso, eles acabam recebendo uma proteção especial, é uma proteção magnética, que envolve todo o ambiente doméstico. Vou mostrar a imagem para vocês. Olha só, essa é a casa do Fábio, envolta numa aura luminosa ali, né, que não é visível aos nossos olhos, mas é uma proteção magnética que impede espíritos inferiores, brincalhões, de entrar no ambiente. Portanto, é muito bom que a gente mantenha este hábito, para manter o nosso ambiente domiciliar, né, o nosso ambiente doméstico protegido. E, finalmente, uma sugestão de livros para realizar o Evangelho no lar, para fazer a nossa leitura. Essas 4 primeiras obras que estão aí em cima, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva e Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, ele conta para nós um pouquinho da história do Evangelho, pegando trechos extraídos do Evangelho de Mateus, de Lucas, ou das cartas de Paulo, por exemplo, e fazendo um comentário um pouquinho maior sobre o assunto. É muito interessante. Cada livro tem 180 mensagens. O Pai Nosso é do espírito de Meimei e conta um pouquinho da
oração do Pai Nosso destrinchada. E é muito adequado quando a gente tem criança dentro do nosso ambiente doméstico para fazer o Evangelho no Lar. Sinal Verde é um livro de André Luiz. E André Luiz vai naqueles fatos corriqueiros do nosso dia a dia, né? De pedir um copo d'água, de acordar alguém, enfim, como a gente deve fazer para aproveitar esse relacionamento nosso do dia a dia para ganharmos pontos com isso, né? Para nos favorecer e para também favorecer aos nossos familiares. E o livro Jesus no Lar, então, esse é fantástico, porque é o Evangelho no Lar realizado por Jesus, lá na casa de Pedro. E quem traz isso para a gente é Neio Lúcio. E, finalmente, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec vai analisar os ensinamentos deixados por Jesus à luz da doutrina espírita. E o entendimento desses ensinamentos acaba tendo um plano muito maior. A gente, através das bases da doutrina espírita, a gente compreende melhor aquilo que Jesus nos deixou de ensinamento. E assim, vamos terminando, agradecendo a todos, desejando que todos nós estejamos sintonizados com o nosso Mestre Jesus, nos ideais de amor e de trabalho. Boa noite. Muito obrigada. Muito bem. Você conheceu a didática da Mara Sucena, que é professora. Não é à toa que ela apresentou esse trabalho com tanta didática. Ela é professora. E nos falou com muita propriedade sobre a prática do Evangelho no Lar. Experimente também fazer a sua reunião em sua casa. Não importa a religião. A religião é um fator secundário. O importante é estudar os ensinos de Jesus para trazer para o ambiente familiar a paz e a harmonia decorrente do conhecimento do Evangelho do Cristo. Muito obrigado a você e até a próxima semana. Fique bem!